Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Hoje estudaremos uma importante lição, o Sermão do Monte, o caráter do Reino de Deus, que consta do livro Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo, escrita pelo nosso honrado pastor Ociel Gomes. Texto áudio. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Mateus capítulo 5, versículo 11. Verdade prática. O Sermão do Monte revela a ética do Reino de Deus, que forma o caráter do cristão. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há outra alternativa senão praticá-lo. A nossa leitura bíblica em classe consta de Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguirão os profetas que foram antes de vós. Introdução. Veremos aqui nos nossos estudos os valores do Reino de Deus revelados no Sermão do Monte. Nessa lição nos ajudarão a compreender a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo nos dias atuais. E nesta pequena introdução, o tema deste trimestre é o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, considerado a alma do Evangelho, o ensino que Jesus transmitiu no monte, e destaca pela sua dimensão prática e revela a essência de um verdadeiro seguidor de Cristo. Ao longo do trimestre, veremos que o Sermão do Monte traz um ensinamento que, em primeiro instante, volta-se plenamente para Deus, e no outro revela o lado ético do divino reino. Amar o próximo. Esses dois momentos perfazem os pilares da vida cristã. Mateus capítulo 22, 37 e 39. Assim, o Sermão do Monte é um convite para praticar o que Jesus ensinou. No primeiro tópico, a estrutura do Sermão do Monte. Subtópico 1, por que Sermão do Monte? A introdução do capítulo 5 de Mateus, os dois primeiros versículos, anuncia o título do Sermão do Monte. E, de acordo com Mateus 8, de 1 a 5 e Lucas 7 a 1, é admissível que esse monte estivesse perto de Cafarnaum. No Sermão do Monte, no Monte do Sermão, nosso Senhor se assentou e ensinou aos seus discípulos. 2. A estrutura do Sermão do Monte. Para alguns estudiosos, o Sermão do Monte se fundamenta
na narrativa que começa em Mateus de 14 a 16. O dobramento dela envolve a genealogia de Jesus e os 7 cumprimentos proféticos que aparecem nesse evangelho. 1. Emanuel, 2. Nascimento em Belém, 3. O chamado do Egito, 4. O choro de Raquel, 5. Chamado de Nazareno, 6. João Batista, uma voz no deserto, 7. Uma grande luz. Assim, toda a estrutura precede os 5 grandes discursos do Sermão do Monte. 1. As bem-aventuranças, sal e luz, Jesus é o cumprimento da lei, os atos de justiça, declarações de sabedoria. Aqui no Sermão do Monte deve ser compreendido e valorizado a partir da autoridade messiânica de Jesus para chamar as pessoas a viver uma vida no reino de Deus. 3. A quem se destina o Sermão do Monte? Os ensinos do Sermão do Monte podem ser considerados os princípios expostos por Cristo, que revelam a verdadeira característica do seu reino messiânico. A princípio, podemos dizer que o Sermão do Monte foi direcionado aos discípulos, boa parte da multidão que o ouvia, e é destinado a todo crente que nasceu de novo. E uma pequena síntese, sinopse do tópico 1, é que o Sermão do Monte está estruturado em 5 grandes discursos proferidos por Jesus Cristo e tem como público-alvo todo crente que nasceu de novo. O segundo tópico, as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. O que são as bem-aventuranças? A expressão bem-aventuranças, bem-aventurados, é um adjetivo plural grego, makarioi, que significa felizes. Essa expressão trata das qualidades presentes na vida dos que dependem de Deus, que estão sob o seu domínio e soberania e seguem a Jesus com sinceridade. Ela ainda se refere tanto ao presente quanto ao futuro. Nesse sentido, o salvo está consciente das promessas divinas para o futuro, a fim que viva piedosamente em Cristo e desenvolva as virtudes presentes no Sermão do Monte. Assim, as palavras de Nosso Senhor, as bem-aventuranças são os resultados da fidelidade do crente a Deus, que em qualquer circunstância persevera no caminho, com isso participa das bênçãos divinas da salvação. 2. O reino de Deus e seu caráter. No Evangelho de Mateus, identificamos a chegada do reino de Deus e a pregação de Jesus a respeito do Evangelho do reino. Mas o que seria o reino de Deus? Na Bíblia, o reino de Deus é comparado a uma semente, a qual se desenvolve ao longo do tempo, de modo que podemos falar a respeito de um reino presente e de um futuro. A expressão reino de Deus declara a soberania, reinado e governo de Deus atuando em tudo. Podemos ainda destacar pelo menos 4 conceitos que se referem a essa expressão na Bíblia. O reino no coração. Um reinado que ocorre dentro do coração da pessoa que se rende à soberania de Deus. Consta de Lucas, capítulo 17, versículo 21. Já no B, a chegada do reino como salvação, quando a pessoa passa pela experiência salvífica, desfruta de bênçãos, tanto espirituais quanto materiais. Reconhece e obedece ao grande rei. Marcos, capítulo 10, versículos 25 e 26. C. Igreja. A expressão do reino de Deus, constituída de pessoas com o coração regenerado e transformado, e que por isso reconhece Deus como o soberano, a igreja é vista como a expressão do reino de Deus. Mateus 16, 17 e 18. Toda a criação é a volta do Senhor, ainda a imagem bíblica do governo de Nosso Senhor, que é o universo, em que o universo será redimido.
3. Os súditos do reino de Deus. A primeira sessão do Sermão da Montanha destaca 8 qualidades que formam o caráter dos súditos do reino de Deus: o quebrantamento, o choro, a mansidão, a retidão, a misericórdia, a pureza e a pacificação e a perseguição por causa dos valores. Logo, espera-se que os filhos de Deus manifestem essas qualidades espirituais na Bíblia, ou na vida cristã, pois sem elas não poderemos participar do reinado divino. Portanto, ao praticar essas qualidades do reino, seremos chamados de bem-aventurados, isso é, verdadeiramente felizes. Glória a Deus. Síntese do tópico 2. Cada bem-aventurança é um traço do caráter de quem vive os valores do reino de Deus. Muito lindo, né? Segundo tópico. Somos bem-aventurados. A beatitude da vida dos salvos. Salvo em Cristo, o perseguidor de Jesus vive a beatitude do Sermão do Monte de maneira bem-aventurada. Isso porque o discípulo de Jesus desfruta o favor de Deus e manifesta atitudes que mostram a coerência com a ética do reino de Deus. Humildade, mansidão, retidão, misericórdia, pureza, pacificação, disposição para o perdão. É possível todo crente agir por meio dessas atitudes, pois quem passou pela experiência da salvação é transformado interiormente pela palavra de Deus. A prova é que o cristão é bem-aventurado. O cristão que pratica as 8 beatitudes do Sermão do Monte domina o eu carnal. Vive em Cristo, entra numa dimensão espiritual e vive a bondade de Deus. Assim, o Sermão do Monte, Jesus Cristo ensina que a verdadeira felicidade nada tem a ver com o que o homem moderno deseja, dinheiro, ambição e poder. A felicidade bíblica se revela em quem ama o seu inimigo, bendiz o que maldiz, faz o bem ao que odeia e ora pelos que maltratam e perseguem. Uma sinopse do tópico 3 é que o Sermão do Monte esclarece que as bem-aventuranças são a verdadeira felicidade para quem nasceu de novo. Já uma pequena conclusão: o Sermão do Monte é a base ética do reino de Deus. Nele, constatamos o lado divino de uma atitude amorosa do cristão para com Deus, bem como com o próximo. Se cada crente fizesse do Sermão do Monte o seu norte ético de vida, as polêmicas não teriam lugar entre nós. Não haveria espaço, que o propósito desse sermão é que cada crente seja como Deus quer que ele seja. E, por fim, revisando o conteúdo, a primeira questão diz que o que a introdução do capítulo 5 de Mateus anuncia, como podemos considerar os ensinos do Sermão do Monte? 3. Qual o significado da expressão bem-aventurados? O que podemos identificar no Evangelho de Mateus? Com o que reino de Deus é comparado na Bíblia?